Senhor, tenha misericórdia da minha vida e me ajude, eu te peço, e me dê graça, sabedoria e simplicidade. Quem concorda, diga amém. Gênesis 1, 26, 27 e 28 diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. É a aliança do Éden, a primeira aliança para nós conversarmos. A aliança do Éden, aliança feita por Deus com Adão, com a Eva, lá no jardim do Éden. E essa aliança, ela traz 3 pontos importantes para nós pensarmos. É a aliança feita no jardim do Éden. Ela traz o primeiro ponto: façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Primeira bênção que está sobre a vida do homem: a imagem de Deus conforme a sua semelhança. Essa é uma bênção que está sobre a sua, sobre a minha, sobre a nossa vida. Segunda bênção: domine, a bênção para dominar. A aliança de Deus aqui no Éden, ela gera sobre a vida do homem poder para dominar. Terceira bênção: sejam férteis, multipliquem-se. Com outras palavras, cresçam, avancem, sigam adiante. Quer dizer, 3 bênçãos importantíssimas. A primeira delas, ser a imagem, conforme a imagem de Deus e conforme a sua semelhança. A nossa imagem e conforme a semelhança. Quer dizer, ter de Deus em nós os atributos, ter de Deus em nós as características. Quem estudou conosco e fez o discipulado vai entender um pouco melhor do que nós estamos falando. Existem os atributos que são exclusivos de Deus, que é Ele apenas e tão somente que tem. Ele é eterno, Ele é soberano, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é imutável. Isso daí, esses atributos, eles não são sobre a nossa vida. Nós não temos essa condição, mas também Ele é reto, Ele é amável, Ele é a verdade, Ele é justo. E nós podemos ser retos, amáveis, verdadeiros e justos. Nós podemos ser. Então, os atributos de Deus sobre a nossa vida, eles permitem que nós tenhamos exatamente isso. A imagem e semelhança de Deus fazem com que nós façamos coisas boas, corretas, nos comportemos como sendo homens e mulheres de Deus, com que as pessoas olhem para nós e digam: esse rapaz, essa moça, esse homem, essa mulher, essa criança, esse junior, esse adolescente, ele é de Deus, ela é de Deus. Quando eu olho para ele, quando eu olho para ela, eu estou vendo Deus na vida dele. Quer dizer, é a ação, é o poder, é a bênção de estar sobre a nossa vida, a palavra que ensina: façamos a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Características e comportamentos que manifestam Deus em nossa vida. Outra questão importante, outra bênção importante: domine. Você será cabeça, você não será cauda. Você terá para dar, para emprestar, mas não tomará nada emprestado de ninguém. É dominar e não ser dominado. Nós vamos vendo cada vez mais o homem sendo dominado. Existem questões assim muito
pontuais. Olha, tem um assunto que é preocupante, eu vou falar, talvez possa eu ser mal interpretado, espero que não, seja pelos que estão aqui, seja pelos que acompanham através de rede social, mas por vezes é comum de ver homens e mulheres sendo dominados por animais. Os animais ditam a regra na casa. O animal fala, não vai em tal lugar, e a pessoa não vai, porque o animal está lá, e o animalzinho tem que ser cuidado. E eu vou concordar, na minha casa tem 2 gatas, que onde eu estou, elas estão atrás. Que são cuidadas assim de um jeito todo especial. A gente tem um carinho especial pelos pets, como é chamado nos dias de hoje, mas o animal não pode ditar a regra na vida de uma pessoa. Uma pessoa não pode parar a vida, não pode parar a caminhada por causa do animal. É um exemplo, entre outros tantos exemplos, onde os animais, eles vão estabelecendo regras. Pessoas hoje em dia, eu vou repetir o que eu falei no início desse ponto. O meu desejo de não ser mal interpretado. Mas quantas pessoas que se frustram dentro de um relacionamento conjugal, aí dizem, eu não quero mais casar, e aí arruma um cachorro, arruma uma cachorra, para viver junto com o cachorro, com a cachorra, e neutraliza assim, na vida da pessoa, aquilo que Deus tem através do relacionamento social. Quantas pessoas que trocam, simplesmente trocam. E eu sei que há aqueles que são verdadeiros anjos na vida dos animais. Nós temos aqui, cadê a Débora? Eu vi a Débora ali no fundo, tem a Débora, a família da Débora, a Cláudia, o Anderson, a Camila. Eles é um bom exemplo aqui no nosso meio de alguém que cuida dos animais. Eles têm um coração pelo animal que assim é fora de série. Mas o cuidador, ele não pode se esquecer de cuidar de si mesmo em primeiro lugar. Então domine em todas as áreas. Seja alguém que não é escravo, seja alguém que não é preso, seja alguém que não está amarrado a nada ou a alguém. É a bênção. Essa bênção está sobre a nossa vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos. Se nós conhecemos a verdade, Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, então nós devemos ser pessoas libertas, pessoas livres. É a bênção. Estamos conversando sobre aliança. Estamos falando sobre a aliança feita lá no Éden. A aliança de Deus com Adão. Vocês façamos, né? Ainda essa conversa aqui ainda está estabelecida nos céus. Façamos com a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Ele vai dominar. Essa bênção está sobre a sua vida. Você é para dominar. A bênção de Deus é para te fazer dominar e não viver debaixo do domínio de nada e ninguém. Terceira bênção: sejam férteis, multipliquem-se. Claro, lá atrás havia muita calma nessa hora. Pode ficar calmo, todos muito calmos. Primeiro pega o rodo, Celso, empurra aqui, ó, assim, ó. Não tem problema, esquece que deixa que eles vão se virando. E nós vamos conversando aqui. Sejam férteis e multipliquem-se. Sejam férteis e multipliquem-se. Quer dizer,
No início a conversa era para encher a terra. Hoje a Terra já tem 8 bilhões de habitantes. E alguns ainda levam ao pé da letra. E vão se multiplicando, vão fazendo fio em cima de fio, fio em cima de fio, fio em cima de fio. E é 5, 6, 10, 12, 18, 20, vai. Essa bênção, essa palavra, essa conversa era lá de trás. Lá de trás. Lógico, nos dias de hoje, um casal, uma família que é formada a família exatamente para quê? Para que essa família possa ser estabelecida e se perpetuar e dar continuidade. Então, dentro da realidade hoje em dia, o irmão, a irmã que tem filho, que tem filha, sabe o preço que é ter um filho. Não está nada barato hoje em dia. Você vai comprar um pacote de fralda, é 40 conto. As irmãs que são da antiga aí vão lembrar da questão aonde se comprava aquelas fraldas de flanela e lavava e dobrava e lavava de novo e dobrava e passava e usava. Era 30, 40 fraldas no varal. Quando chovia era um negócio de doido, porque as fraldas não secavam e as criançadas precisavam de fralda. Eu lembro disso. Lembro da minha irmã lavando as fraldas da minha sobrinha Juliana. Quantas vezes eu ia lá, eu era bem mais novo, ajudava, eu gostava de ajudar, dobrar a fralda e tal, e aí ela ia passando, achava legal a brincadeira. Hoje não tem esse negócio de dobrar a fralda. Hoje o negócio é outro. Você compra a fralda, mas 30, 40, conforme a fralda, 50, 60, 70, 80, conta um pacote com 20, com 25, com 32 e assim por diante. Gisele é a irmã. A Gislaine está com o neném, né? Daqui a pouco vai ter que começar a comprar fralda. Aí quando vai comprar leite, é a mesma história. Eu lembro no início, quando o Luiz estava passando por um tratamento, a médica, ela receitou um leite, custava 110 conto a lata do leite, 1 litro de leite. Sabe o que eu fiz? Troquei de médica. Falei, você está doido. Você está doida. 110 conto, Luiz, do jeito que ele é uma lata por dia. Não ia ter jeito. Troquei. Mas então, nos dias de hoje, vai para a escola agora, a criançada, tudo bem que está essa bagunça da pandemia aí, então a criançada nem está conseguindo ir para a escola direito e tal, mas quando começa aí, quando vai com força total, matrícula e assim por diante, mensalidade, quem vai para uma escola paga, os livros, caderno, as canetinhas, não sei o que lá e não sei o que tem, é tudo personalizado. Tudo porque a criançada é bombardeada. Então, é do Homem-Aranha, do Hulk, da Larry Go. Não é Larry Go, como que é da menina sua? Larry Bug, que foi aniversário dela, da Ana Júlia. Larry Bug, é assim que fala? É bombardeado. Não basta ser um caderno, tem que ser um caderno da Larry Bug, um caderno dos PJ Masks, um caderno da Patrulha Canina, um caderno, e vai longe. É 2,5 conto, é 3 conto por mês para você manter o seu filho atualizado, e daqui a pouco ele quer celular. E daqui a pouco o seu celular não é seu mais, é dele. E é assim, e não tem choro, e não tem vela, né? Então, as bênçãos de Deus sobre a vida do homem, a bênção sobre a vida da mulher, é ser fértil, é procriar, é gerar, é a condição de gerar e é a condição de se multiplicar. Agora, é lógico que fala da questão de filhos, mas fala também da questão das outras áreas da vida de uma pessoa, onde a pessoa ela deve de crescer, ela deve de se multiplicar. Se ela tem a sua empresa, ela deve de ver a empresa crescendo, avançando, a pessoa avançando, multiplicando nos relacionamentos sociais. É a questão de multiplicação em todas as esferas.
dentro do aspecto da igreja, da conversa de igreja, é a pessoa avançando, crescendo, multiplicando em Cristo Jesus. São as bênçãos que vão desfrutar dessas bênçãos aqueles que tiverem passado por um novo nascimento. Porque essas bênçãos, elas estavam sendo proferidas quando ainda o homem estava no paraíso, não era? Na verdade, ele não havia nem nascido ainda, mas quando ainda estava antes da queda. Após a queda precisa do quê? Do novo nascimento. Após a queda, o homem começa a encontrar dificuldade para ter a imagem e viver conforme a semelhança de Deus. Porque após a queda, o homem começa a mentir, o homem começa a brigar, o homem começa a fazer coisas feias, coisas erradas. Após a queda, o homem começa a ser dominado por tudo e por todos. Após a queda, começa a haver aquela limitação, já não é fértil, já não se multiplica. Ao invés de viver em sociedade, em comunidade, ao invés de ampliar, a pessoa começa a fechar o círculo e a viver sozinha. A pessoa já não quer estar junto de mais ninguém. Quando a bênção, ela se encontra onde? Na coletividade, na multiplicação. Pois bem, então vamos ver, entrar aqui e conversar algumas coisas relacionadas à aliança que você vai usar no decorrer dessa semana. Não sei na sua mão, na minha mão ela não fica, nesse dedo ela não fica bem à vontade, fica aberta, meio aberta, olha lá. Mas a aliança azul, que fala do quê? Fala do novo nascimento. Pastor, eu já nasci de novo. Então aquele que nasceu de novo, aquele que diz estar em Cristo, deve também andar como ele andou. Quantas pessoas que já nasceram de novo e não andam como Cristo? Não andam. Pastor, eu não nasci de novo ainda. Eu não iniciei a minha vida com Jesus, eu não passei pelas águas do batismo. Pois bem, então hoje é dia, a piscina está aí ainda. Dá para batizar, vamos batizar. Se tiver alguém que ainda não for batizado, vamos batizar. Inicia uma nova vida em Cristo Jesus. E tendo iniciado essa nova vida em Cristo Jesus, o que é que a pessoa faz? A pessoa vai começar a desenvolver a sua vida em Cristo. Pois bem, vamos ler. Primeiro ponto que eu quero falar, chamar a atenção, está em 1 Coríntios 15, 47, 48. Diz assim: o primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu semelhantes ao homem celestial. Primeira situação comparativa na Bíblia em relação à cor azul, a situação do céu. E isso eu e você temos que ter claro na nossa mente. Nós somos pessoas do céu. Estamos na terra, mas não somos da terra. Estamos na terra, mas não vamos viver eternamente na terra. Estamos na terra, mas não devemos nos envolver, nos prender, nos amarrar às questões terrenas. Cristo, a Bíblia diz, o primeiro homem era do pó da terra, o segundo do céu. Primeiro homem, Adão, segundo homem, Cristo. Nós somos semelhantes a Cristo, a nova natureza em Cristo Jesus. Outro texto, João 3, 13 e 31, diz assim: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem, aquele que vem do alto, está acima de todos. Aquele que é da terra, pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima por isso ele domina. Aquele que vem do céu, o texto está falando de Jesus.
Mas a bênção, ela se aplica sobre a nossa vida. Aquele que vem do céu está acima de todos. Aquele que é um cidadão do céu, ele não pode, ele não deve se comparar àquilo que é da terra. E é isso que nós precisamos mastigar nesses dias. Quem é que eu sou? O que é que eu sou? Da onde que eu sou? Sou da terra ou sou do céu? Que tipo de crente, que tipo de gente eu sou? Se eu sou do céu, então eu devo me comportar como gente do céu. Outro ponto, a natureza celestial de Cristo. João 5:20. Pois o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, sim, para a admiração de vocês, e ele lhe mostrará obras ainda maiores do que esta. O Pai ama o Filho. Segundo comparativo, na Bíblia você vai ver a respeito disso, olha aí. É a natureza celestial de Cristo. Natureza, quer dizer, ele vem do céu, ele vem do céu. Eu vim do céu, você veio do céu. Agora, o que é que faz com que nós nos tornemos do céu novamente após a nossa queda? O novo nascimento, a nova vida em Cristo Jesus. Olha aqui o texto, diz assim, ó: pois o Pai ama ao... Quando é que eu me torno filho? Senão quando eu aceito Jesus como Senhor da minha vida. Quando eu aceito Jesus como Senhor da minha vida, eu passo a ser chamado de filho. A todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A natureza celestial de Cristo em nossa vida, a partir do momento em que nós aceitamos, recebemos Jesus, nascemos novamente. Terceiro ponto, que o azul ele traz para nós pensarmos, a presença de Deus, a ação do Espírito na nossa vida. Êxodo 24, 10 e 16. Êxodo 24, 10 e 16. Viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento safira, como o céu em seu esplendor, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia o Senhor chamou a Moisés do interior da nuvem. No 7º dia o Senhor chamou. A presença, veja a importância, a presença de Deus na minha vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, na sua empresa, nos seus negócios, a presença de Deus em tudo aquilo que você fizer. Então, quando alguém perguntar para você no decorrer da semana, viu, mas por que você está usando essa aliança azul aí, hein? O que tem a ver essa aliança azul? Você vai dizer para a pessoa assim, é porque Cristo, ele é chamado o Senhor do céu, é porque a natureza de Cristo, ela é celestial, é porque a presença de Deus, ela é real na minha vida. Eu sou do céu, eu vivo em Cristo e eu desfruto dos benefícios do céu. Ei, pastor, mas é muita coisa para lembrar, mas eu vou mandar um arquivo para você depois, você vai ler, você vai reler, você vai estudar, você vai meditar, e aí se você quiser até memorizar e melhorar, você fica à vontade. Presença de Deus. Outro ponto relacionado à cor azul, ponto número 4, mandamento de Deus. Números 15, 38 e 39. Diga o seguinte aos israelitas: façam borlas nas extremidades das suas roupas, ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações.
Quando vierem essas bordas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que lhes obedeçam e não se prostituam, e nem sigam as inclinações dos seus corações e dos seus olhos. Olha lá, coloca um cordão azul na roupa. Para quê? Para você lembrar que a Bíblia, que a palavra de Deus é para ser praticada. Que a palavra de Deus não é enfeite. A palavra de Deus, a Bíblia, não é para ficar ocupando um lugar no estante, no rack da sua casa, na sua prateleira, em cima da mesa, em cima do criado mudo, ou seja, lá de onde for. A palavra de Deus tem que estar gravada no seu coração. Estamos falando de aliança. Você vê quanta coisa legal que dá para ir pensando a respeito de aliança? Primeiro, ser do céu. Segundo, ser filho de Deus. Terceiro, ter a presença de Deus na nossa vida. Quarto, viver em obediência à palavra de Deus. Quinto ponto que nós vamos conversar, Mateus 3,11. Diz assim: eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele, Jesus, os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos acompanhar a sequência? Primeiro vem o batismo com água para arrependimento. Depois vem o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Primeiro começa uma nova vida, depois tem a vida transformada. Tem gente que quer transformar a vida para depois batizar. Tem gente que fala, mas eu não estou pronto, mas eu ainda preciso melhorar isso, preciso melhorar aquilo. Primeiro precisa nascer. Já sabe, Gislaine, se é menino ou menina? Menina. Já tem o nome certo? Ainda não. Como? Helena. Pois bem. A Helena já nasceu? Então pronto. A Helena ainda nem nasceu. Como que a Helena... você vai matricular a Helena na escola já? Ainda não, ainda nem nasceu. Por exemplo. Tem gente que é assim. Você já vai fazer na autoescola para tirar a habilitação? Melhor garantir o preço. Que daqui 18 anos vai subir, vai. Mas a Helena nem nasceu ainda. Nem nasceu. Tem coisa que a pessoa não adianta querer fazer antes da hora. É cada coisa no seu devido tempo. Com a vida espiritual é assim. Aí a pessoa fica, então, mas eu preciso acertar isso, eu preciso acertar aquilo, eu preciso acertar aquilo outro, eu preciso não sei o que lá. Primeiro precisa nascer de novo, depois que nasceu, tudo vai sendo colocado no seu devido lugar. Lê o texto e pronto, vê o que o texto fala. Eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim batiza com o Espírito Santo e com fogo. A limpeza, a transformação, a mudança, o crescimento, o avanço, a evolução, a melhora do dia após dia vem a partir do momento em que a pessoa nasce de novo. Está clara a conversa, sim ou não? Sexto ponto para nós finalizarmos e encaminharmos o final da nossa conversa. A revelação divina de uma nova vida através da água da vida. Então, o azul, olha, alguns pontos para nós pensarmos. Então, o azul traz para nós pensarmos a respeito dos céus, e nós somos dos céus. O azul traz para nós pensarmos a respeito da nossa natureza divina em Cristo.
somos filhos de Deus. O azul traz para nós lembrarmos da presença de Deus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O azul traz para nós lembrarmos, pensarmos sobre obediência, sobre colocar a palavra em prática. O azul traz para nós pensarmos, lembrarmos, sabermos, vivermos o novo nascimento em Cristo Jesus a partir das águas do batismo, o batismo do arrependimento. Que arrependimento, pastor? Do pecado. Mas que pecado? Da mentira? Não, não é da mentira. O maior de todos os pecados, que é achar que consegue viver sem Jesus. Porque o pecado da mentira, o sangue de Jesus te purifica. O pecado do palavrão, o pecado disso, daquilo outro, o sangue de Jesus te purifica. Mas pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Dizer assim: Espírito Santo, eu não preciso nascer de novo, porque eu sei bem o que eu faço com a minha vida. Esse daí, a Bíblia diz, não tem perdão. Então vamos para o final aqui, ó. O último ponto, a revelação divina de uma nova vida através da água da vida. João 4, 13 e 14, primeiro versículo diz assim: Jesus respondeu: quem beber dessa água, água da terra, começamos falando disso, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu der, a água do céu, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A vida, o azul então traz para nós a revelação de que nós viveremos eternamente com Deus, eternamente ao lado dele. Apocalipse 21, 6 diz: disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber. O que está escrito ali? Qual vai ser o tamanho da sua oferta para você beber da água da vida? Gratuitamente. Da fonte da água da vida. É a revelação de uma nova vida. Viver, ter vida de forma gratuita. Vida com abundância. Não por aquilo que você é ou por aquilo que você faz, mas por aquilo que Deus é. Pela misericórdia e pela bondade dele sobre nós. Merecemos, sim ou não? Merecemos? Não. Mas ele nos ama e estende a mão sobre a nossa vida. Então, que nós entendamos e tenhamos a consciência dessa aliança. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós estamos dizendo: Senhor Deus, eu aceito viver debaixo dessas três bênçãos. Ser a imagem e semelhança do Senhor aqui na terra, dominar e não viver dominado, ser fértil, prolífero, profícuo, bem-sucedido e multiplicar, avançar, crescer, expandir, melhorar e assim por diante. É aí que está o negócio, e aqui a gente vai ler o último versículo para nós fazermos a oração. 1 Coríntios 15, 47 até o 49. E diz assim, olha: o primeiro homem, quem é o primeiro homem? O primeiro homem é o homem caído. Era do pó da terra. O segundo homem, quem é o segundo homem? É o homem vivificado em Cristo Jesus, do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu, semelhantes ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, um dia fomos caídos,
teremos também a imagem do homem celestial sobre a nossa vida. E esse é o momento que nós estamos podendo desfrutar desse texto da palavra de Deus, de termos a imagem do homem celestial sobre a nossa vida. Eu quero te convidar a se colocar em pé, por favor, porque eu quero orar com você agora. Deixa eu perguntar, tem alguém que está com a gente que ainda não é batizado nas águas do batismo? Faz assim com a mão, ó. Quero ver. Alguém? Mais alguém que não é batizado? Todos os demais passaram pelas águas. Então nós